Se você encontrou esta oração esta noite, não foi por acaso. Talvez você tenha chegado aqui cansado. Talvez o seu coração esteja carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez você tenha passado por um dia difícil, cheio de desafios, lutas e momentos em que precisou ser forte, mesmo quando tudo o que queria era descansar. Mas antes de dormir, eu quero que você saiba de uma coisa. Deus conhece o seu coração. Ele conhece cada lágrima que você derramou em silêncio. Conhece cada oração que você fez sem que ninguém ouvisse. Conhece os medos que você não contou a ninguém. E conhece também os sonhos que ainda guarda dentro da sua alma. Nada do que você está vivendo passou despercebido aos olhos do Senhor. Por isso que eu acredito que Deus trouxe você até esta oração porque deseja falar ao seu coração nesta noite. Enquanto o mundo desacelera, enquanto o silêncio da noite toma conta da sua casa, o Senhor deseja renovar suas forças, aliviar os seus fardos e encher o seu coração de paz. Então, fique comigo até o final desta oração. Não permita que as distrações roubem este momento. Respire fundo. Solte lentamente o ar. Respire profundamente e entregue este dia nas mãos de Deus. Se esta mensagem já falou ao seu coração, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal Palavra Viva. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus a muitas outras vidas que precisam de esperança, fé e consolo. Agora encontre uma posição confortável. Feche os olhos se puder. Acalme os seus pensamentos e permita que a presença do Senhor visite o seu coração. Nesta noite, vamos meditar sobre uma oração simples, mas extremamente poderosa. Porque existem batalhas que não conseguimos vencer sozinhos. Existem portas que não conseguimos abrir com nossas próprias forças. Existem caminhos que não conseguimos enxergar. Mas quando Deus vai à nossa frente, o impossível começa a se tornar possível. Quando Deus vai à nossa frente, o deserto encontra um caminho. Quando Deus vai à nossa frente, os gigantes perdem a força. Quando Deus vai à nossa frente, até aquilo que parecia perdido pode ser restaurado. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir nesta noite. Você não está caminhando sozinho. Mesmo quando não consegue perceber, Deus já está trabalhando. Enquanto você descansa, Ele continua agindo. Enquanto você dorme, Ele continua cuidando de você. Enquanto você espera, Ele continua preparando o caminho. Por isso, abra o seu coração, receba esta palavra e permita que o Senhor ministre profundamente a sua alma nesta noite. Vamos ouvir agora a palavra viva de Deus. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que palavras maravilhosas acabamos de ouvir. Mesmo depois de milhares de anos, o Salmo 23 continua trazendo consolo para corações cansados, esperança para os aflitos e paz para aqueles que estão enfrentando batalhas. Talvez o versículo mais conhecido seja: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas você já parou para pensar no que isso realmente significa? Davi não disse que nunca teria problemas. Não disse que nunca passaria por dificuldades. Não disse que nunca enfrentaria vales. O que ele declarou foi algo muito maior. Ele disse: O Senhor é o meu pastor. Porque quando temos um pastor, não caminhamos sozinhos. Ovelhas sem pastor se perdem, ficam vulneráveis, não sabem para onde ir. Mas quando o pastor está presente, existe direção, existe proteção, existe cuidado.
E talvez seja exatamente disso que você esteja precisando nesta noite. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho. Cansado de carregar pesos que Deus nunca pediu que você carregasse. Cansado de procurar respostas e não encontrá-las. Mas o Senhor está lembrando você de que Ele continua sendo o seu pastor. Ele continua cuidando de cada detalhe da sua vida, mesmo daqueles detalhes que ninguém vê, mesmo daqueles problemas que você ainda não contou para ninguém. Uma das partes mais bonitas deste salmo é quando Davi declara: Ele refrigera a minha alma. Perceba que Deus não promete apenas cuidar das circunstâncias, Ele cuida da alma. E existem pessoas me ouvindo agora que estão exatamente assim. Aparentemente tudo está normal, mas a alma está cansada, a alma está ferida, a alma está sobrecarregada. Quem sabe você passou o dia sorrindo para todos, mas por dentro está lutando contra preocupações, medos ou tristezas. Quem sabe existem situações que tiraram o seu sono, problemas financeiros, questões familiares, lutas emocionais, incertezas sobre o futuro. Mas nesta noite o Senhor deseja refrigerar a sua alma. Ele deseja trazer descanso para o seu coração, porque o descanso que Deus oferece não depende da ausência de problemas, ele depende da presença dele. E então Davi continua dizendo algo extraordinário. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Observe que o Salmo não diz que o vale não existe. O vale existe, as dificuldades existem, as lágrimas existem, as batalhas existem, mas a presença de Deus também existe, e ela é maior do que qualquer vale. Talvez você esteja atravessando um vale neste momento. Talvez existam situações que você não entende, orações que ainda não foram respondidas, portas que ainda permanecem fechadas. Mas Deus está dizendo ao seu coração: continue caminhando, porque vale é lugar de passagem. Vale não é moradia, vale não é destino final. Vale é um caminho pelo qual passamos, e se Deus permitiu que você entrasse nele, também o conduzirá para fora dele. Nesta noite não olhe apenas para o tamanho do vale, olhe para a grandeza do Deus que está segurando a sua mão, porque o mesmo Deus que esteve com Davi continua presente hoje. O mesmo Deus que guiou seus filhos no passado continua guiando os seus passos. O mesmo Deus que abriu mares, derrubou muralhas e realizou milagres continua trabalhando em favor daqueles que confiam nele. Por isso, antes de continuarmos esta oração, entregue novamente a sua vida nas mãos do Senhor. Entregue os seus medos, entregue as suas preocupações, entregue aquilo que está roubando a sua paz. E diga no seu coração: Senhor, eu não quero caminhar sozinho. Vai adiante de mim, guia os meus passos, mostra-me o caminho e ajuda-me a descansar em Ti. Porque quando Deus é o nosso pastor, podemos descansar sabendo que Ele está cuidando de tudo aquilo que não conseguimos controlar. E agora vamos ouvir outra poderosa promessa da palavra de Deus, com o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que promessa poderosa acabamos de ouvir. O Salmo 91 não é apenas um salmo sobre proteção. É uma declaração de confiança. É um convite para descansar nos braços de Deus quando tudo ao nosso redor parece incerto. Vivemos em um mundo onde muitas coisas fogem do nosso controle. Não sabemos o que acontecerá amanhã. Não sabemos quais desafios encontraremos no caminho. Não sabemos quais batalhas surgirão de repente. Mas existe algo que podemos saber com certeza. Deus já está lá. Antes de você chegar ao amanhã, Deus já está no amanhã. Antes de você enfrentar a próxima batalha, Deus já está diante dela. Antes de você encontrar a próxima dificuldade, Deus já preparou o caminho. Quando o salmista declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está nos ensinando uma verdade preciosa. O lugar mais seguro do mundo não é uma casa, não é uma conta bancária, não é uma posição social. O lugar mais seguro do mundo é a presença de Deus. Porque as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os planos mudam, mas Deus permanece o mesmo. Talvez você esteja ouvindo esta oração porque existe algo que tem tirado a sua paz. Uma preocupação constante, uma enfermidade, uma luta financeira, um problema familiar, uma porta que ainda não se abriu. Talvez você tenha se perguntado diversas vezes: Senhor, o que vai acontecer comigo? Mas hoje, Deus está lembrando você de que a sua segurança não está no que você consegue enxergar. A sua segurança está naquele que enxerga tudo. O Salmo 91 nos mostra um Deus que cuida dos seus filhos de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Quantas vezes o Senhor nos protegeu sem que soubéssemos? Quantas portas foram fechadas para evitar uma dor maior? Quantos livramentos recebemos sem sequer perceber? Quantas vezes os anjos do Senhor trabalharam ao nosso redor enquanto estávamos ocupados demais para notar? Quando chegarmos à eternidade, talvez descubramos quantas vezes Deus nos guardou de perigos que nunca vimos. E isso deve encher o nosso coração de gratidão, porque nem sempre entendemos os caminhos de Deus, mas sempre podemos confiar no coração de Deus. Há uma frase muito bonita neste salmo: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Que pensamento maravilhoso para levar para esta noite. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto você descansa, Deus continua guardando a sua casa. Enquanto seus olhos estão fechados, os olhos do Senhor permanecem abertos. Ele não dorme, ele não cochila, ele não se esquece dos seus filhos. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de carregar preocupações. Mas Deus não está cansado. O braço do Senhor continua forte. O poder de Deus continua o mesmo. A fidelidade de Deus continua intacta. E mesmo quando tudo parece parado, Ele continua agindo. Existe uma imagem que eu gosto muito de lembrar. Quando uma semente é colocada na terra, durante muito tempo, parece que nada está acontecendo. O solo permanece igual. A superfície não muda. Os olhos não conseguem ver nenhum sinal. Mas debaixo da terra, algo extraordinário está acontecendo. As raízes estão crescendo. A vida está surgindo. A preparação está acontecendo. E talvez seja exatamente assim na sua vida neste momento. Você olha ao redor e pensa que nada mudou. A resposta não chegou. A porta não se abriu. O milagre ainda não aconteceu. Mas Deus continua trabalhando. As raízes estão crescendo. O terreno está sendo preparado. O Senhor está movendo coisas que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Por isso, não desista. Não abandone a fé. Não entregue os seus sonhos ao medo. Não permita que a ansiedade fale mais alto que as promessas de Deus, porque o mesmo Deus que protege você também guia você. O mesmo Deus que guarda você também prepara o seu caminho. O mesmo Deus que envia os seus anjos para proteger você
também vai adiante de você. E é por isso que nesta noite podemos descansar. Não porque todos os problemas desapareceram, não porque todas as respostas chegaram, mas porque Deus está no controle. E quando Deus está no controle, podemos entregar nossos medos, nossas preocupações e nosso futuro em suas mãos. Talvez você não saiba o que acontecerá amanhã, mas Deus sabe. Talvez você não veja a saída, mas Deus vê. Talvez você não tenha forças para continuar sozinho, mas Deus continuará sustentando você. Então, antes de fazermos nossa oração, coloque a mão sobre o seu coração e diga em silêncio: Senhor, eu confio em Ti. Vai adiante de mim. Vai adiante da minha família. Vai adiante dos meus sonhos. Vai adiante das minhas batalhas. Vai adiante dos meus caminhos. E enquanto eu descanso, cuida de tudo aquilo que está além das minhas forças. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo nunca caminha sozinho. Ele caminha acompanhado pelo Deus que conhece o fim desde o começo e que continua guiando cada passo dos seus filhos. Agora vamos falar com Deus. Pai amado e Deus querido, nesta noite eu me coloco diante da Tua presença juntamente com cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, Tu conheces cada coração, Tu conheces cada lágrima, Tu conheces cada preocupação escondida por trás de um sorriso. Tu conheces as batalhas que ninguém vê, Tu conheces os medos que ninguém sabe, Tu conheces os pensamentos que têm roubado o sono desta pessoa. E por isso, neste momento, nós nos aproximamos de Ti com humildade e confiança. Pai, nós não queremos caminhar sozinhos. Nós não queremos depender apenas da nossa própria força. Nós não queremos carregar pesos que somente o Senhor pode carregar. Por isso, nesta noite, nós fazemos uma simples oração. Vai adiante de nós, Senhor. Vai adiante dos nossos caminhos. Vai adiante das nossas decisões. Vai adiante das nossas famílias. Vai adiante dos nossos sonhos. Vai adiante das portas que precisam se abrir. Vai adiante das batalhas que ainda nem conhecemos. Senhor, existem lutas que esta pessoa não consegue vencer sozinha. Existem situações que fugiram do controle. Existem perguntas sem respostas. Existem lágrimas derramadas em silêncio. Existem preocupações que têm acompanhado esta pessoa durante o dia e até mesmo durante a noite. Mas neste momento, Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Aquilo que não conseguimos resolver, aquilo que não conseguimos mudar, aquilo que não conseguimos compreender. Nós colocamos diante do Teu altar. Pai, entra agora nesta casa. Passeia por cada cômodo deste lar. Que a Tua presença visite cada quarto. Que a Tua paz alcance cada coração. Que todo ambiente de medo, angústia, tristeza e opressão seja dissipado pela luz da Tua presença. Que os Teus anjos sejam enviados ao redor desta família. Que haja proteção sobre esta casa. Proteção sobre os filhos. Proteção sobre os pais. Proteção sobre os avós. Proteção sobre cada pessoa amada. Senhor, guarda aqueles que estão enfermos. Toca aqueles que sentem dores. Fortalece aqueles que estão cansados. Anima aqueles que perderam as forças. Levanta aqueles que pensam em desistir. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que chegaram até aqui acreditando que não suportariam mais um dia, mas o Senhor as sustentou. E se o Senhor as sustentou até aqui, também as sustentará amanhã. Pai, visita agora aquele coração aflito, aquela mãe que está preocupada com um filho, aquele pai que está preocupado com o sustento da família, aquela pessoa que está aguardando uma resposta, aquele coração que está ferido, aquele que foi rejeitado, aquele que foi abandonado, aquele que está chorando em silêncio. Que neste exato momento a Tua presença abrace essa vida.
Que ela sinta que não está sozinha. Que ela sinta que o Senhor está perto. Porque a tua palavra declara que o Senhor está próximo dos quebrantados de coração. Pai, onde houver medo, derrama coragem. Onde houver ansiedade, derrama paz. Onde houver tristeza, derrama consolo. Onde houver desespero, derrama esperança. Onde houver confusão, derrama direção. Onde houver escuridão, derrama a tua luz. Senhor, nós entregamos o nosso amanhã em tuas mãos, porque muitas vezes temos medo do futuro. Temos medo do que pode acontecer. Temos medo das notícias. Temos medo das perdas. Temos medo das mudanças. Mas nesta noite escolhemos confiar, porque antes que o amanhã chegue para nós, ele já está diante dos teus olhos. Antes que enfrentemos qualquer batalha, o Senhor já está lá. Antes que qualquer porta se abra ou se feche, o Senhor já está lá. Antes que qualquer resposta chegue, o Senhor já está lá. E é por isso que descansamos, não porque sabemos tudo, mas porque conhecemos aquele que sabe tudo. Não porque controlamos tudo, mas porque confiamos naquele que controla todas as coisas. Pai, enquanto dormimos, continua trabalhando. Enquanto descansamos, continua preparando caminhos. Enquanto nossos olhos estiverem fechados, continua movendo montanhas. Continua abrindo portas. Continua desfazendo armadilhas. Continua enviando livramentos. Continua operando milagres. Continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. E agora, Senhor, antes de encerrar esta oração, nós entregamos mais uma vez o nosso coração diante de Ti. Nós entregamos os nossos medos. Nós entregamos as nossas preocupações. Nós entregamos as nossas dores. Nós entregamos os nossos sonhos. Nós entregamos o nosso futuro. E declaramos pela fé: eu não caminharei sozinho, porque o Senhor vai adiante de mim. Eu não enfrentarei minhas batalhas sozinho, porque o Senhor vai adiante de mim. Eu não enfrentarei o amanhã com medo, porque o Senhor já está lá. As portas certas se abrirão no tempo certo. Os caminhos serão revelados no momento certo. Os milagres acontecerão da forma certa. E tudo aquilo que Deus preparou para a minha vida, ninguém poderá impedir. Por isso, nesta noite eu descanso. Descanso na fidelidade de Deus. Descanso no amor de Deus. Descanso na proteção de Deus. Descanso nas promessas de Deus. E mesmo sem ver todas as respostas, eu escolho confiar. Mesmo sem entender todos os caminhos, eu escolho confiar. Mesmo sem enxergar tudo o que Deus está fazendo, eu escolho confiar. Porque o Senhor é o meu pastor. Porque o Senhor é o meu refúgio. Porque o Senhor é a minha fortaleza. E porque o Senhor vai adiante de mim. Em nome de Jesus. Amém. E se você crê que Deus já está preparando os seus caminhos, escreva nos comentários: Senhor, vai adiante de mim. Que a paz do Senhor guarde o seu coração, a sua mente, a sua casa e a sua família nesta noite. Porque a verdadeira paz não nasce quando todos os problemas desaparecem. A verdadeira paz nasce quando entendemos que Deus continua no controle, mesmo quando não compreendemos tudo o que está acontecendo. Lembre-se disso ao deitar a cabeça no travesseiro esta noite. Deus não se esqueceu de você. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não ignorou as suas lágrimas. Deus não deixou de ouvir as suas orações. Mesmo no silêncio, Ele está trabalhando. Mesmo na espera, Ele está cuidando de você. Mesmo quando você não consegue enxergar, Ele continua movendo os céus em seu favor. Talvez você não veja as raízes crescendo debaixo da terra, mas isso não significa que a colheita não esteja chegando. Talvez você não veja as portas se abrindo neste momento, mas isso não significa que Deus não esteja preparando o caminho. Continue confiando. Continue orando.
Continue acreditando. O Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Por isso, durma em paz. Entregue o restante desta noite nas mãos do Senhor. Acalme o seu coração. Descanse a sua mente e permita que Deus cuide daquilo que está além das suas forças. Se esta oração abençoou a sua vida, deixe o seu comentário compartilhando o seu pedido de oração ou o seu testemunho. Eu e toda a família Palavra Viva teremos alegria em orar por você. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber nossas orações e mensagens diárias de fé. E se você conhece alguém que está precisando de uma palavra de esperança, compartilhe este vídeo. Talvez esta seja a resposta que essa pessoa estava esperando receber hoje. Que o Senhor abençoe a sua noite. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua casa. Que a paz de Cristo guarde o seu coração. E que amanhã você acorde renovado, fortalecido e cheio da certeza de que Deus continua caminhando à sua frente. Tenha uma noite abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus.